boa noite, meus amigos da Rede CNT. Voltamos para mais um Jogo do Poder e hoje eu tenho a satisfação de receber hoje aqui na Rede CNT a filósofa Márcia Tiburi. Nós vamos falar sobre o livro que ela acaba de lançar, Como Conversar com um Fascista. Mas antes de começar o bate-papo com a Márcia, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Na defesa da presidente Dilma Rousseff, entregue à Câmara na segunda-feira, o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, alegou vingança para justificar a aceitação pelo presidente da Câmara do pedido de impeachment. Ele argumentou que o processo enfrentado pela presidente é inconstitucional. A oposição tentou impedir que a defesa fosse feita pelo ministro. Cardoso também argumentou que os parlamentares devem julgar somente os decretos e pedaladas de 2015. O ministro Marco Aurélio Mello determinou que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceite o pedido de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer e encaminhe o caso para a análise de uma comissão especial que avalie o processo contra a presidente Dilma. Segundo o ministro, Cunha descartou o pedido contra Temer com argumentos sobre o mérito da questão, sendo que o presidente da Câmara só deve analisar as questões formais para aceitar ou recusar um pedido. O presidente da Câmara já anunciou que não pretende acatar a determinação de Marco Aurélio. A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal recuou em março. O IPCS perdeu força em 7 capitais pesquisadas. A maior queda foi registrada em Recife. O índice passou de 0,59% para 0,34%. A menor foi em Porto Alegre, de 0,75% para 0,70%. Considerando todas as capitais, a desaceleração foi de 0,61% para 0,5% em março. Os itens que apresentaram maior queda de preços foram transportes, influenciado pela redução no preço do etanol, alimentação e habitação. Uma CPI no Rio de Janeiro vai investigar os gastos com as Olimpíadas. A conta já passa de 39 bilhões de reais, um salto de 1 bilhão em um ano. Em 2009, o dossiê da candidatura do Rio previa 29 bilhões. Desde 2014, a Câmara de Vereadores do Rio já autorizou a Prefeitura a contratar quase 4 bilhões em empréstimos. A oposição se queixa da falta de transparência e só conseguiu instaurar a CPI porque o PT, antigo aliado do prefeito Eduardo Paes, do PMDB, apoiou a proposta de investigação, uma retaliação à decisão do PMDB de se afastar do governo federal. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias, na quinta-feira, às 11 da noite, depois do CNT Jornal. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com a filósofa Márcia Tiburi. Márcia, boa noite, muito obrigado. Boa noite, eu que agradeço. Aceito o convite de vir aqui, é uma grande honra recebê-la aqui. Prazer. Bom, a Márcia é graduada em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutora em Filosofia, com ênfase em Filosofia Contemporânea, é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação e Arte e História da Cultura da Universidade Mackenzie, colunista da revista Cult, publicou diversos livros, entre eles Mulheres e a Filosofia, editora Unicinos em 2002, Magnólia, que foi finalista no Prêmio Jabuti em 2006, Olho de Vidro, da Record em 2011 e Como Conversar com um Fascista. Bom, que conjuntura te levou a escrever esse livro com esse título? O que é isso aqui? Como Conversar com um Fascista? De onde nasce isso? O que é isso? Acho que dá para entender em duas linhas. Uma histórica. Eu fiz mestrado e doutorado sobre Adorno, tenho livros sobre sua obra. Theodor Adorno, né? Filósofo, para quem nunca ouviu falar, alemão, da escola de Frankfurt, que morreu no final dos anos 60 e que foi realmente um pensador do autoritarismo, que fez toda a sua filosofia voltada para uma crítica do poder, do fascismo, e que estudou a questão da personalidade autoritária. E eu tive uma formação acadêmica muito nessa linha. Sempre dei aula disso, sempre passei para os meus alunos os textos da indústria cultural, esse tipo de questão. E sempre falei para os meus estudantes que esse pensador era muito atual.
Então, para mim, assim, para as pessoas que estudam nessa linha, não tem nada de extraordinário que está acontecendo, porque, digamos, o fascismo ele é cíclico na história, né? E aí, claro, a gente tem que discutir o que eu estou, no caso desse livro, chamando de fascismo. E aí, a outra perspectiva que entra na conta desse livro é uma percepção que se aguçou nos últimos tempos em relação a determinadas práticas, determinados, digamos, momentos, assim, experiências que a gente tem no cotidiano que a gente pode, então, denominar de fascistas e que tem a ver com uma exacerbação disso que o Adorno chamava, por exemplo, personalidade autoritária. E a gente pode falar que no Brasil, hoje, nas condições atuais do capitalismo, a nossa condição, então econômica, política, social, levam ao surgimento, surgimento, digamos, a irrupção mais potente, mais... aliás, ele sai do estado de letargia. Exatamente. Então, é mais potente porque, na verdade, é a irrupção de uma impotência política radical. E isso é fruto do nosso estágio, do nosso momento em relação ao capitalismo. O fascismo aparece quando o capitalismo se fragiliza. E aí ele move afetos bastante complicados. O afeto do medo e o afeto do ódio, que não são afetos nada novos, que sempre interagiram com a política, sempre forjaram, né, a política na história. Se a gente for a clássica teoria política de Spinoza, a gente vai encontrar lá o medo e o ódio como afetos que devem ser manipulados quando, enfim, os tiranos, quando os governantes desejam, enfim, manipular o povo. E na nossa época, essa manipulação do ódio e do medo se torna, digamos assim, muito fácil diante da profusão dos meios de comunicação de massa, meios que não são neutros, que são altamente politizados, mas que ao mesmo tempo acobertam, né, que não existe uma politização, que a notícia é livre, que é limpa, que ela, enfim, não é corrupta. A gente tem hoje no Brasil uma mídia corrompida que, digamos, manipula. Esse é o termo, é do senso comum, mas é o termo real. Manipula o afeto das pessoas. No caso da mídia, a gente sempre fala isso, né? A mídia no Brasil, mas na verdade a mídia é assim no mundo inteiro, né? Em alguns lugares você tem espaços, né, mais abertos, de ter uma diversidade maior, né, em alguns países, sobretudo europeus, e nos Estados Unidos, mas mesmo assim ela é sempre, em qualquer lugar, carregando nas suas costas um grande peso do poder econômico, né? Então, mas aquilo que, digamos, se apresenta nas manchetes dos jornais hegemônicos, a televisão também hegemônica, a TV aberta, tem um poder icônico, né, de se oferecer para as pessoas que não têm mediação em relação ao que vem, ao que leem, de oferecer para as pessoas uma espécie de caminho, verdade e vida, algo da ordem do religioso, né? Então a nossa percepção percebe a tela da televisão da mesma maneira que percebe um santo ou uma macumba, digamos assim, né? Você é fetichizado por aquela imagem. Agora você fala da crise do capitalismo, ela é real, está aí, né? Só não vê quem não quer. E no momento em que ela teve uma crise, né, aguda, o capitalismo teve uma crise aguda, que foi no início do século XXI, ali 1910 em diante, depois teve o problema na Bolsa de Valores de Nova York, é uma crise que se espraia pelo mundo, e aí nascem aquelas coisas, aqueles regimes, né, na Espanha, na Itália, em Portugal, e o mais terrível, que é o da Alemanha, né? O traço, como ele nasce, ele é gestado num prazo de 10 anos, né? Que surge a figura do Hitler participando da democracia alemã, num partido político, e aí vai, e finalmente a erupção vem, né? O que paralelo nós podemos traçar com esse momento em que nós estamos vivendo em relação àquele? Porque nós não vamos ter mais guerra mundial, não vamos ter mais aquelas formas, né? As formas hoje vão assumir outras. Acho que a diferença que tem em relação àquela época é que hoje nós temos um outro tipo de acesso à informação.
nesse momento no Brasil, há uma condução da informação na intenção de manipular as massas de modo a transformar, fazer com que essas massas de pessoas pareçam idiotas, tontas. As pessoas são atualmente vidiotizadas pelos meios de comunicação. Ora, nesses regimes, a propaganda também sempre foi muito pesada e também a notícia transformada, na verdade, em publicidade. Então, uma notícia que não era verdadeira, mas que era manipulada como se fosse, então, verdadeira. Acho que isso existiu nesses regimes e para falar apenas em termos de meio de comunicação, sim, porque lógico, os especialistas do direito, os especialistas da economia também se pronunciam dizendo que existem muitas semelhanças. Mas no campo dos meios de comunicação é mais ou menos isso. Naquela época, a política tinha sido deixada de lado em nome transformada em publicidade. E a notícia também tinha sido transformada em pura publicidade, digamos assim. Hoje a gente tem a internet. Então, a revolução, a reviravolta da população, que não quer ser massa, mas quer ser multidão, do indivíduo que não quer ser otário, mas quer ser singular, surge justamente pela chance que ele tem de inventar a notícia ou de se informar em outro lugar. Então, essa é uma diferença radical que pode mudar totalmente o nosso cenário nesse momento. E acho que a gente não deveria negligenciar isso também para pensar o Brasil contemporâneo em relação à política, em relação aos movimentos sociais, em relação à própria mentalidade. E outra questão que eu acho importante também da gente pensar é que o cidadão que fica na frente da televisão é o cidadão que está afundado nas lides, digamos assim, do cotidiano. Ele vive o cotidiano e ele se forja a partir disso que é ofertado a ele. E isso altera não só as relações, então, no cotidiano virtual da internet, no trabalho e tal, mas altera na vida, enfim, pública, mas altera também o modo como ele vive na vida privada. E aí que tem o fascista, esse fascista familiar. Eu quero voltar, depois do intervalo, nesse ponto com você. Nós vamos ter que interromper um pouquinho e voltamos em seguida. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do Jogo do Poder de hoje com a filósofa Márcia Tiburi. Bom, é uma coisa assim, eu nunca vi ninguém dizer eu sou fascista. Não conheço, né? Nunca apareceu na minha frente alguém que dissesse eu sou fascista. Né? O que a gente vê corriqueiramente nas rodas e nos bate-papos e tal é o sujeito dizer não, esse negócio de esquerda e direita acabou, não existe mais isso. Né? Isso é uma coisa recorrente, a gente vê muito isso. Eu acho que decorrente do fato de que, num dado momento recente, alguém falou, não existe mais ideologia, a história acabou. Uhum. Né? E, na verdade, a história não acaba, ela continua, às vezes ela se reinventa, recomeça, mas ela não acaba. E você falou do sujeito que fica lá, sentado na poltrona, vendo televisão. Esse sujeito, ele não é a presa mais fácil que tem para esse discurso, que é um discurso que nega a política? Qual é a importância que tem a negação da política nesse contexto que você... Todas essas questões, digamos, elas têm validade quando elas são colocadas. E elas também irrompem, digamos, novamente em certos momentos históricos, para, enfim, definir, para significar alguma coisa. Então, durante muito tempo, nós não falávamos mais em direita e esquerda e realmente parecia que a gente tinha alcançado assim, determinados patamares de justiça, de compreensão sobre a própria sociedade, que a gente estava assim, num jogo de ultrapassar as diferenças e seguir em frente. Então, voltamos a falar de direita e esquerda porque alguma coisa aconteceu. Então, ser de direita ou ser de esquerda são, digamos, operadores de protagonização na vida. Como dizer-se, por exemplo, feminista. O feminismo também é um desses significantes que voltaram à tona depois de muito tempo abandonados. Então, ao mesmo tempo, a gente voltou a falar em capitalismo. E daí voltamos a falar também em comunismo. Não falávamos mais. E as pessoas que são, digamos, que hoje se enquadram
na direita, se enquadrariam, digamos, na direita. Não, a gente descobre até que alguém, digamos, possa se enquadrar na direita porque ele não gosta de ouvir falar a palavra capitalismo. E quando ouve alguém dizer, alguém desmontar a estrutura do capitalismo, teoricamente, analisando e tal, imediatamente xinga essa pessoa de comunista. Então, tem esses jogos de oposição que eles podem até não ter grandes e profundos significados mas eles querem sinalizar alguma coisa na vida que facilita ou que organiza as nossas diferenças, né? Então, direita e esquerda, machismo, feminismo, capitalismo, comunismo, e por aí a gente pode pensar a binariedade, né, que faz funcionar uma lógica assim, bem estrita. Então, acho que é tudo infinitamente mais complexo, mas no campo do político isso aí está funcionando, é onde a gente opera. O mal, e aí você tem realmente toda a razão de colocar a pergunta dessa maneira, o mal é justamente o indivíduo que, diante das telas da televisão, desocupou-se, né, terceirizou a televisão, então, funcionando como uma prótese de conhecimento, né, como algo que é, digamos, um objeto substitutivo, né? Eu não preciso mais entender o mundo, pesquisar sobre a sociedade, a televisão entende por tentar entender, porque ela me oferece todas as verdades. Então, esse sujeito que vive no vazio do pensamento, esvaziado de pensamento, ele é o solo fértil para a chegada dessa ideologia que não se diz ideologia, dessa grande cortina de fumaça, que, enfim, envolve o sistema da desigualdade, os donos oligárquicos, coronelistas, plutocratas, né, do poder. Então, o capitalismo é uma ideologia, mas o esforço do capitalismo sempre foi, como o do machismo também, sempre foi o esforço de se naturalizar, de parecer natural. Quando as pessoas começam a dar nome para isso, o ato de nomear, ele significa, ele implica, enfim, uma desnaturalização. E aí isso incomoda aqueles que estavam, digamos, já no seu lugar dado como natural, que é o lugar dos privilégios das classes dominantes, seja no quesito econômico, seja no quesito sexual, seja no quesito racial. Homem branco, proprietário. Esse aí. Clássico. Tradição, família e propriedade. Socorro! Essas figuras. Então, aí, mulheres, o grupo LGBT, indígenas, negros, pobres, todas as pessoas que não estão incluídas dentro desse estereótipo humano do poder, ou pseudo-humano, sei lá, essa figura, acabam sofrendo, acabam sendo reprimidos, oprimidos, violentados ou pelo menos seduzidos para ficarem do lado dessa figura, né? E aí que essa figura talvez seja a figura assim que melhor representa realmente, se a gente for procurar um estereótipo, um tipo psicossocial, psicopolítico, é esse que é o fascista, né? Agora, nós estamos falando do Brasil, vocês pegam a conjuntura do Brasil, mas se você olhar para a Europa, é preocupante. Talvez mais preocupante do que aqui, inclusive. Né? É preocupante. Porque você lá vê movimentos na Alemanha estranhíssimos, sim, com o mesmo viés na França, na Espanha, na Itália. Né? Quando a crise da política se instala, é o adubo, né? Então, a Europa também é um caso interessante, porque o nosso fascismo brasileiro contemporâneo tem tudo a ver com não só a nossa história, que também deriva da história europeia, a história de humilhação, exploração, mas também dessa contaminação cultural. E esse meu livro, inclusive, vai sair em 11 países da Europa. E, assim, fiquei espantada com a adesão, porque lá também é um problema. Tema comum. É um problema. Mas daria para dizer que o fascismo, ele se globaliza tanto quanto o capitalismo. Sim. Então, isso é assustador, porque ele é praticamente um efeito, não é um efeito colateral, porque o ódio, por exemplo, que a gente vê hoje nas ruas do mundo inteiro e no Brasil, é um ódio útil, é um ódio manipulado com os fins, enfim, de sustentar o sistema. Usar o ódio como uma espécie de violência
de maneira espetacularizada ou de maneira didática, digamos, para que a população também entenda quem manda nesse negócio. Perfeito. Nós vamos a mais um brevíssimo intervalo e voltamos em seguida com a filósofa Márcia Tiburi. Voltamos aos estudos da Rede CNT para finalizar o nosso bate-papo hoje com a filósofa Márcia Tiburi. Bom, o livro, você falou que vai para vários lugares do mundo, portanto ele já deve ter versão em inglês, espanhol, nas outras línguas. Está em tradução. Né? E, afinal de contas, o que é esse fascista? Quem é esse cara ou essa cara a que você se refere no título do livro? É um tipo psicopolítico que perdeu a dimensão do outro, que é uma dimensão essencial para a política. Logo, ele age manipulado, robotizado, e não percebe, justamente por não ter a dimensão do outro, ele também não tem esse outro, não apenas no sentido ético, mas também no sentido do outro como aquele que informa ele sobre o que ele está fazendo. Então ele não consegue, por exemplo, perceber o seu momento de ridículo político. E como é que faz para conversar com uma pessoa assim? Pois é, então. Aí você vê as contradições. O sujeito que vai para a rua protestar contra a corrupção com a camiseta da CBF, por exemplo. Esse é o exemplo melhor que há. Ele age como se ninguém estivesse vendo. Talvez, provavelmente, porque ele não esteja vendo o que ele faz. E se alguém avisá-lo, como ele não tem a dimensão do outro, ele só vai conseguir se irritar com o outro, porque esse outro que avisa a ele o que ele está fazendo, ele não respeita, ele não consegue reconhecer como um sujeito de direitos. Então, bate panelas, ele faz todos aqueles papelões pseudopolíticos, que não foi ele que decidiu, não foi ele que escolheu, ele simplesmente imita atitudes já pré-estabelecidas dentro de uma programação daqueles que são um pouco mais inteligentes que ele. O nosso Congresso Nacional hoje, nas suas práticas, age, na sua bancada fascista, bala, boi, bíblia, digamos, age como se ninguém estivesse percebendo o que está acontecendo, como se eles fossem, assim, digamos, os donos do mundo, que podem exterminar a população de indígenas ou de negros, pessoas negras, enfim, vivendo na periferia, mulheres e que tais, como se ninguém estivesse vendo. Então, isso, aliás, é uma semelhança que existe com a época do fascismo. A ideia do bandido bom, bandido morto. Então, esse tipo de ideia perversa, como se as pessoas não estivessem percebendo. O fascista é aquele que acha que o outro é sempre mais idiota do que ele. Ele é muito burro, porque para que a gente possa ser inteligente, a gente precisa do outro. E é a atitude de uma pessoa inteligente imaginar que os outros têm ideias melhores do que ele mesmo, que os outros são mais inteligentes. Então você fica curioso sobre o outro, você pergunta, você entrevista. Foi assim que a humanidade chegou até aqui. Pois é. Então, mas infelizmente, essa figura fascista, esse tipo psicopolítico, ele está presente em todos os territórios, seja na televisão, seja no poder judiciário, legislativo, executivo, no poder de modo geral, na igreja, nas igrejas. E esse sujeito também está dentro das nossas casas. Ele enfim, nosso familiar muitas vezes. E essa pessoa age, digamos, na contrariedade, na oposição total a qualquer chance de diálogo, porque também o seu posicionamento já é de antemão, digamos, paranoico. O mundo já está pré-estabelecido para ele a partir de ideias prontas. Aí é muito interessante conversar com uma pessoa fascista, deixar que ela fale com calma, porque todos os fascistas eles têm clichês e eles expressam esses clichês. E ao serem questionados minimamente sobre aquilo que eles pensam, eles caem em contradição, porque eles não têm teorias tão completas. Às vezes até tem uma teoria engraçadinha para apresentar, mas aquilo não tem muita consistência, não vai muito longe. O problema grave do fascista é que ele é esvaziado. Então, você vai tentar questionar e ele não vai adiante, mesmo quando ele não agride você. E por que eles agridem tanto? Digamos, nas ruas, nas redes sociais. Hoje em dia há uma agressividade assim bastante espantosa, né? Gratuita. Gratuita. Mulheres xingadas, a presidenta é xingadíssima pelos fascistas. É uma coisa impressionante, porque eu sou filho de comunista. Fui criado em casa durante a ditadura, família perseguida.
No entanto, uma das coisas, ingredientes básicos da educação que eu tive foi respeitar a autoridade. Eu nunca me flagrei me dirigindo a um general da ditadura de uma maneira adjetiva, depreciativa. O sujeito é o presidente da República. Não importa se ele é um general, o que ele é, o que ele faz, ele é o presidente da República. E a gente respeita o presidente da República. Porque é um lugar, Lógico. é um lugar de não direito é o Zé, também não do é o indivíduo. João, não é nada, é uma instituição. É uma instituição, exatamente. Mas por que as pessoas xingam, então? E xingam as instituições E no caso dela tem o fato de ser mulher. No caso dela tem a misoginia toda da história que chega pesando. Mas o fascista, ele é alguém que vive um empobrecimento radical da sua experiência subjetiva. No vazio do pensamento, no vazio das emoções, no vazio das ações, ele é facilmente guiado e teleguiado. E a expressão de xingamento surge para ele como uma espécie de capital expressivo. Então, ele xinga, no ato de xingar, ele humilha o outro. Por humilhar o outro, ele alcança um mínimo lucro subjetivo, que é pensar-se melhor do que esse outro. O teu livro nós encontramos na Livraria Cultura, qualquer delas. Eu acho que tem em qualquer livraria, porque já está na 6ª edição e assim é bem surpreendente, porque a gente vê nessas horas tem muito mais gente preocupada com a questão. Sem dúvida. Podia ser pouca gente, mas é muita gente. Ô, Márcia, muito obrigado. Foi uma honra recebê-la aqui. Obrigada, prazer, muito obrigada. E a vocês todos que estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos conversando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br e no próximo domingo eu estou de volta aqui para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana a todos.